This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Boa noite, irmãos. É um privilégio estarmos juntos hoje à noite para orarmos, para cultuarmos ao nosso Deus, para o louvarmos através de hinos e que seja um tempo especial entre nós e Deus, ainda que não possamos estar juntos, mas o importante é que estejamos juntos com o Senhor. E o Senhor que está aqui, está aí contigo também, e assim você pode adorar como eu posso adorá-lo aqui. Sobretudo que a palavra do Senhor e este culto, que é um culto de oração, possa ser um momento muito especial de intimidade entre nós e o nosso Deus. E antes de nós cantarmos um hino, eu gostaria de orar contigo e consagrar este culto e estes momentos que passaremos juntos ao Senhor. Vamos orar? Deus, nós queremos agradecer muito ao Senhor pela bênção de termos um Deus tão poderoso, um Deus que nos ama e cujo desejo é estar em nossos corações reinando, dominando e usando as nossas vidas para abençoar a outros. Deus, que a Tua palavra alcance os nossos corações, desafiando-nos a nos aproximarmos do Senhor através da oração, através da comunhão contigo, através da Tua palavra. Senhor, enquanto isso também ouça o nosso clamor, ouça o pedido de cada coração que nos acompanha neste momento de culto, que o Senhor possa sondar cada coração, ó Deus, e com Teu Espírito permear, para que aquilo que está em nossos corações, e o nosso clamor que é dirigido ao Senhor, o Senhor possa ouvir desde os céus e responder conforme a Tua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. Senhor, aqueles que estão sofrendo, que o Senhor já toque nos seus corações e conforte-os com Teu Espírito Santo. Deus, aqueles que precisam desesperadamente de uma solução para os seus problemas, Senhor, Tu és a nossa solução. Então entra com providência, ó Deus, e conforme a Tua vontade e conforme o Teu poder, traga soluções. Aqueles, ó Deus, que estão enfermos, entristecidos, desanimados, afastados do Senhor, alcança-os também, ó Deus. Esforça seus corações para que lutem e se aproximem do Senhor, onde possam encontrar o refrigério para a alma. Deus, que este tempo de oração, de culto ao Senhor, seja um momento de intimidade em que o Senhor tenha liberdade para falar aos nossos corações, mas que também aquilo que oferecermos ao Senhor, seja em adoração, seja em clamor, o Senhor possa receber e também responder conforme a Tua boa vontade. É o nosso clamor, é a nossa oração e o culto que nós consagramos ao Senhor no bendito nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Vamos cantar e louvar ao Senhor? Trazendo auxílio do Senhor.
paz do Senhor esteja com todos. Vamos orar? Pai nosso que está no céu, neste momento, Pai, quero te pedir que o Senhor esteja abençoando cada irmão da nossa igreja, Pai. Cada família, Pai. Abençoando cada lar. Que eles estejam nas suas casas, neste momento, Pai. Mas em oração, Pai. Por tudo que nós estamos passando neste momento, Pai. Te peço que o Senhor esteja abençoando a nossa igreja em geral, Pai. Abençoando que logo nós estaremos juntos para continuar te louvando em tua casa, Pai. Te peço também, Pai, que o Senhor tenha misericórdia dessa doença que está atingindo o nosso país, Pai. O mundo está passando por isso, Pai. Pai, tenha misericórdia de cada um, Pai. Tenha misericórdia daqueles que estão acamados por causa dessa epidemia, Pai. Desse vírus, Pai. Que o Senhor esteja curando a cada um, Pai. Minha mãe passou por isso, Pai. Graças ao Senhor, ela já está em casa se recuperando. Pai, te peço também que o Senhor tenha misericórdia pelos nossos dirigentes, do nosso país. Que eles estejam, neste momento, tendo sabedoria para lidar com este momento, Pai. Não é momento de desavença, não é momento de discussão. É momento de dar solução, trazer solução para o nosso povo brasileiro. Pai, tenha misericórdia de todos neste momento, Pai. Te peço também, Pai, que esteja abençoando o nosso pastor Cláudio, nosso servo, que está à frente de todos os nossos problemas aqui na tua casa, que está à frente da nossa igreja, Pai. Esteja abençoando ele, Pai, dando força para ele, para que tenha saúde, para nos ajudar nos momentos difíceis, Pai. Recentemente ele passou por um problema muito complicado, Pai. Mas graças ao Senhor, o Senhor deu força para ele. E ele venceu mais uma luta, Pai, contra o demônio. Então, para isso, o Senhor dê força e saúde para ele, para continuar nos protegendo do mal, Pai. Pai, é que eu te peço tudo isso, Pai, em nome do seu Filho amado. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Tenham uma boa noite. Fique com Deus. Eu quero partilhar com você um pouquinho hoje à noite sobre oração. Talvez seja esse o nosso maior desafio. Não pela pandemia que vivemos, mas pela nossa própria condição espiritual e afastamento de Deus e distanciamento da oração. Todos nós conhecemos algumas frases de efeito, sobre oração, como muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. A oração move a mão de Deus em nosso favor, a oração move céus e terra. Conhecemos essas expressões. Mas mais do que conhecer expressões, nós sabemos da verdade, do poder da oração. E se soubéssemos verdadeiramente e vivêssemos isso que sabemos, nós realmente teríamos uma vida de grande intimidade com Deus através da oração. O que não é a verdade para muitos, São poucos os que oram intimamente durante tempo, num tempo prazeroso com Deus. Fazemos nossas orações, às vezes, só de agradecimento pelo dia, pela noite, pela refeição, mas não temos tempo para falar com Deus, sobre as nossas vidas e sobre as circunstâncias pelas quais nós vivemos, inclusive orar em favor
de nossos irmãos e daqueles que não conhecem Jesus. Mas a verdade, por outro lado, é que há aqueles que pregam verdadeiramente Jesus, há aqueles que oram, há aqueles que incomodam o inimigo, há aqueles que com sua palavra, com sua oração, com sua mensagem, com seu testemunho, incomodam muita gente. E assim foi também no tempo dos profetas, assim foi no tempo de Jesus, assim foi na época da igreja primitiva, quando a igreja começou a pregar esse evangelho de um Jesus ressurreto, o Messias, o próprio Filho de Deus, vivo, poderoso, e com curas e com milagres eles demonstravam essa manifestação poderosa de um Deus vivo. Ocorre que essa mensagem, ela incomoda as autoridades religiosas da época, e no capítulo 4 nós temos uma dessas demonstrações em que essas autoridades religiosas, elas chamam os discípulos de Jesus, tentam impedi-los, intimidá-los para que não falassem mais desse nome, não pregassem mais Jesus. No verso 20 deste capítulo 4, eles respondem com autoridade a essa insistência, e também apelo contrário à pregação de Jesus, ou a essa própria intimidação. E eles respondem assim: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Para eles, a pregação era mais importante do que a própria vida, uma vez intimidada por essas autoridades religiosas. Ocorre que, voltando para casa e reunindo os discípulos, eles se propõem a orar. Para eles, o poder não estava na argumentação, mas sim na oração. Porque através da oração era Deus quem agiria e não eles agiriam argumentando através de palavras, de relatos, de evidências. Mas sim era Deus agindo poderosamente no coração de todos aqueles que ouvissem essa palavra. Ocorre que quando eles estão orando, o verso 31 do capítulo 4 diz que: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Nós sabemos que a reação de Deus foi em resposta da oração deles. E qual foi a reação de Deus? Foi lhes dar um Espírito para que pregassem com ousadia a palavra de Deus. Mas este tinha sido o pedido deles, essa tinha sido a oração deles, para que Deus lhes desse ousadia para continuar anunciando o Evangelho. Ocorre que os discípulos, eles começam a entender que o compromisso deles é com Deus. Não é com a própria vida, não é com o próprio bem-estar, é com a missão que Deus, que Jesus lhes havia concedido. Se você sai do capítulo 4 e vai para o capítulo 7, você já vai ver ali a morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja, morto a pedradas por anunciar com ousadia, com fidelidade a palavra de Deus, falar do Jesus ressurreto que aquele povo tinha matado, mas que ele havia ressuscitado. No capítulo 12, nós vamos chegar na ocasião em que Tiago ele vai ser morto pelo rei Herodes. Tiago, o irmão de João. Também pela anunciação do Evangelho, também por sua fidelidade a Deus. E assim nós caminhamos por Atos e vamos ver como a igreja se torna perseguida por anunciarem Jesus. Mas não é uma igreja que só anuncia, é uma igreja que ora. E mediante a oração, eles são usados poderosamente por Deus. Eles não estão preocupados com o que está acontecendo na cidade, na nação. Eles estão preocupados com o reino espiritual, com a anunciação do Evangelho, com a intimidade com Jesus, com Deus. E, meu querido, talvez hoje seja a grande necessidade da igreja orar, clamar por Deus, falar sobre Jesus. No mesmo capítulo 12, em que se fala da morte de Tiago, também se fala de uma igreja que se reunia em casa e orava por Pedro, que estava preso também, esperando ser morto. Mas enquanto a igreja ora, Deus manda o seu anjo que liberta Pedro da prisão,
para que o ministério e o projeto de Deus em relação a Pedro continuasse até que se consumasse. Então, meu querido irmão, talvez a grande necessidade da igreja hoje, você que a compõe, você que depende de Deus, seja se aplicar à oração. Milagres acontecem quando a igreja ora. O poder de Deus se manifesta enquanto a igreja ora. Essa ordem de pregar o evangelho enquanto se vai, enquanto se caminha, é para uma igreja que ainda tem que ficar em casa, como hoje. Ore, meu querido irmão. Aproveite este tempo para falar de Jesus. Seja por via de internet, WhatsApp, Facebook. Meu querido, seja esse o instrumento usado por Deus em que você pregue a palavra, em que você ore com pessoas, em que você manifeste que Deus age poderosamente através da sua oração. Temos muitas famílias passando por sérios problemas. Enquanto isso, a igreja dorme. É importante, é necessário que você e eu entendamos que estamos vivendo num tempo de uma igreja adormecida, de uma igreja que não ora, de uma igreja acomodada em si mesma, cheia de si mesma, tranquila pela certeza da própria salvação e não incomodada por aqueles que estão perdidos, não envolvida por um sentimento que em todo o ministério de Jesus o acompanhou, chamado compaixão. Nós estamos cheios de um sentimento chamado egoísmo, preocupado comigo mesmo, e não com o meu próximo, não com aquele que está perdido. Posso até ser simpático, mas não tenho sido empático, me colocando no lugar daquele que precisa de Jesus. Quando Paulo escreve aos Efésios, capítulo 5, verso 18, ele diz: "E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, com hinos, salmos e cânticos espirituais." Hoje estamos mais cheios de vinho do que do Espírito, mais cheios de atividades e entretenimentos do que do Espírito Santo. Basta você avaliar quanto tempo você se ocupa com Deus, com a sua palavra, com a oração, com compartilhar daquilo que é de Deus. Quando Deus falou pela última vez profundamente ao seu coração, de forma que você teve que compartilhar isso. Então fica, meu querido, talvez o nosso maior desafio neste tempo, voltarmos para a nossa intimidade com Deus. Aquilo que Jesus falou: vai para o teu quarto, fecha a porta, e lá fale com Deus, que vê o que está em oculto. Abre teu coração, fale sobre o teu distanciamento, fale sobre o sentimento que envolve teu coração com relação à realidade que vivemos. Que Deus te permita isso. Às vezes estamos indiferentes aos outros e às suas necessidades, porque nos envolvemos demais com o nosso próprio coração. Não foi isso que Jesus fez, não foi isso que ele ensinou, não foi o que vimos nos apóstolos, não foi o que temos vivido na história da igreja, seja a igreja primitiva, seja a igreja que viveu na era dos mártires, seja na igreja atual, aqueles verdadeiros que proclamam, que amam a Jesus mais do que a própria vida. Não é isso. Não é uma igreja acomodada, indiferente. O que Jesus nos desafiou foi a sermos uma igreja que ministrasse aquilo que ele ministrou, a custo da própria vida. Meu querido, fica o desafio para você. Ore, clame, comece pela tua própria condição espiritual. Busque a Deus por você, porque depois que você entregar seu coração a Deus direto, completo, Deus pode agir através de você. Porque enquanto o seu coração estiver cheio
de outras tantas coisas, como é que Deus vai te usar? Então que Deus possa esvaziar o teu coração, que você permita isso, e que você possa se encher do Espírito de Deus, para a honra e para a glória do Deus a quem você chama de Salvador. Que Ele seja o teu Senhor também, em nome de Jesus. Nós já estaremos encerrando o nosso culto, mas eu queria deixar um pedido para que você continue orando, alguns pedidos. Ore pelo pastor Vilber, irmã Eliana, pelas lutas pelas quais eles estão passando, precisam do nosso suporte em oração. Ore pela irmã Laurinda, pela sua saúde, para que Deus continue sustentando-a em meio às suas dificuldades, agradecidos pelo milagre de Deus na vida dela. Ore pelos enfermos, pelos idosos, por aqueles que estão necessitados. Ore para que Deus tenha compaixão da nossa nação, deste mundo doente. Ore pelo povo de Deus. Ore para que Deus entre com poder e manifeste a sua graça nesse tempo em que precisamos tanto do Senhor. E que assim como igreja possamos cumprir o nosso papel enquanto estamos aqui na terra. Eu quero orar e já estaremos encerrando o nosso culto. Ó Deus, a Ti a nossa adoração, a Ti o nosso culto, a Ti consagramos o nosso coração. Queremos, ó Deus, permitir que o Senhor cumpra em nós a Tua vontade, faça de nós aquilo que o Senhor espera e quer que sejamos, um povo que ora,
um povo que proclama, um povo que adora. Que o nosso coração, ó Deus, possa ser cheio do Espírito do Senhor, que possamos com as nossas vidas, ó Deus, lembrar que o Senhor tem mais valor do que qualquer outra coisa, e assim nos ocupar com o Senhor. Opera, ó Deus, com Tua graça, opera, ó Deus, com Teu poder, e que a Tua obra seja realizada em nossas vidas e através das nossas vidas. Que o Teu nome seja exaltado, enaltecido, glorificado, porque digno é o Senhor de adoração. É a nossa oração, ó Deus, gratos por este tempo, por estes momentos que passamos juntos, e oramos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. This is amazing grace.